falar de uma forma menos chata possível, porque o assunto é muito chato, mas é uma situação pelo qual vocês, inevitavelmente, a maioria vai passar, que é ser contratado como PJ, seja lá para prestar serviço como plantonista, ou mesmo quando forem contratados aí por algum hospital. Acredito que a grande maioria está fazendo essa contratação através de uma pessoa jurídica. Bom, o que é importante vocês saberem sobre a constituição de uma empresa? Eu vou falar aqui em termos gerais e depois posso ir tirando a dúvida de cada um, que pode ser dúvida dos demais. Para você constituir uma empresa, os documentos são básicos, né? Cópia do CPF, do RG, e o principal é o número de inscrição no CREMESP, lá no Conselho Regional. Então, mais o nome da empresa, ou o endereço, basicamente são os dados que você precisa para fazer a abertura de uma empresa. Antigamente era preciso ter um sócio, hoje não é mais. Você pode abrir uma empresa de um sócio só, de uma pessoa só. Então, não há necessidade de buscar um sócio. Existem algumas pessoas que acabam associando vários médicos para constituir uma única empresa, com o intuito de ratear as despesas, economizar alguma coisa. Se por um lado você ganha na economia, aí, que eu vou explicar mais para frente, por outro lado você fica amarrado com essa pessoa, né? Então, existem algumas situações que acabam chateando os sócios, porque você vai dividir o valor do imposto, um paga, o outro não paga, e acaba tendo problema para a empresa. Mas essa situação é individual de cada um. Para você constituir uma empresa de médicos, existem duas formas, né? Você pode fazer o registro em cartório ou você pode fazer o registro na junta comercial. Isso não é uma opção, né? É porque na junta comercial você registra as sociedades empresárias, aquelas sociedades mais estruturadas. E no cartório você registra aquelas que chamamos de sociedades simples, aquelas que o próprio médico presta o serviço. Então, vocês já podem concluir que, se fosse seguir o caminho correto, a empresa de vocês deveria ser aberta no cartório de registro de pessoas jurídicas. Por que é que muitas pessoas acabam não fazendo esse registro no cartório? Porque demora muito, né? Quando você faz a abertura no cartório, antes de registrar, você precisa mandar o contrato social para ser registrado no Conselho Regional. Isso pode levar algumas semanas. E na junta comercial é o inverso. Você primeiro registra no contrato social, tira o CNPJ e depois encaminha o contrato social já registrado para fazer esse registro no Conselho Regional. Então, o processo fica mais rápido. E, por esse motivo, muitas pessoas acabam preferindo fazer o registro na junta comercial. Mas o fato é que, de prático, não há muita diferença, e nem de custos também. A outra coisa que é bastante importante vocês saberem é que, para abrir essa empresa, você precisa informar o valor do capital social. O que é esse capital social? Essa empresa precisa que o sócio coloque um dinheiro nela para que ela possa funcionar. Esse valor pode ser R$500, R$1.000, R$5.000, R$10.000, não importa o valor. Porém, existe uma legislação que trata da terceirização. E nessa legislação fala que o capital social mínimo é de R$10.000. Então, os sócios precisariam colocar R$10.000 na conta da empresa. Eu tenho orientado as pessoas a respeitarem esse valor mínimo, porque muitos hospitais ainda não estão se atentando para esse valor do capital social mínimo, mas alguns hospitais cuja assessoria jurídica está mais atenta, já está exigindo esse capital social mínimo. E se você abre a empresa com um valor de capital inferior a R$10.000, você corre o risco de, logo na sequência,
tem que fazer uma alteração contratual e já ter um gasto adicional de cara, né? Então, é bom que você já faça a abertura com esse valor do capital social mínimo de R$ 10.000. Na questão tributária, essa empresa ela pode fazer a opção pelo lucro real, lucro presumido e simples nacional. O menor imposto, obviamente, está lá no simples nacional, né? Mas as empresas médicas, o governo federal estipulou que ela faça a opção de tributação pelo anexo 5. Esse anexo 5 tem uma carga tributária elevada que equipara ao lucro presumido. Existe uma tabela com uma alíquota menor, que é a tabela do anexo 3, que a tributação começa em 6%. Qual é a exigência para que uma empresa de médicos se enquadre nessa tabela 3? É que o Prolabore seja de pelo menos 28% do valor do faturamento. Significa dizer que se eu emitir R$ 10.000 de nota fiscal, eu preciso ter um Prolabore de pelo menos R$ 2.800. E o que é que isso na prática interfere? Interfere na tributação do INSS e do imposto de renda. Por quê? Do valor que a tua empresa emitiu de nota fiscal, uma parte desse dinheiro precisa vir para você como Prolabore e a outra parte pode vir como distribuição de lucros. A distribuição de lucros ela é isenta de imposto, você não paga nada para retirar esse valor. Já o Prolabore tem a tributação do INSS e do imposto de renda. Por esse motivo, muitas pessoas acabam fazendo o Prolabore pelo valor mínimo, que seria aí de um salário mínimo, que hoje é de R$ 1.100. Então, é importante que, se você quiser ter uma carga tributária menor na empresa, você faça esse Prolabore de 28% do valor do faturamento. Enquanto a tua empresa está faturando 10, 15 mil reais, é fácil controlar isso para que o Prolabore fique dentro desse limite de 28%. A partir do momento que você já começar a ter um faturamento de 20, 30, 40 mil reais, você vai perceber que esse Prolabore precisa ser muito alto e aí a tributação do imposto de renda e do INSS acaba ficando mais elevado e acaba não compensando. E aí, nesse caso, muitas vezes o lucro presumido passa a ser mais importante. Mas isso para explicar isso, é importante assim que a gente faça individualmente um a um, porque senão explicar aqui vai ficar bastante demorado e muito chato. Mas é importante vocês saberem que existe essa opção de lucro presumido e lucro simples nacional, e que no simples nacional são duas tabelas, uma paga mais, outra paga menos, e essa que paga menos, você precisa controlar o Prolabore para que seja no mínimo 28% do faturamento da empresa. Outra coisa que é muito importante saber é que você trabalhando como PJ não é simplesmente uma burocracia a mais. Quando você faz um contrato com um hospital com a sua PJ, é a PJ que está trabalhando lá e você trabalhando para a sua empresa. Isso significa dizer na prática que se você emite uma nota fiscal e recebe lá R$ 10.000 no mês de fevereiro de 2021, você não pode ir lá no banco e já sacar esse dinheiro, porque esse dinheiro ainda é da empresa. Quando que eu posso sacar esse dinheiro? Quando eu fizer o Prolabore, eu vou ter lá um olerite e a empresa pode fazer o pagamento desse Prolabore dentro do próprio mês. Já a distribuição de lucro, é importante que você deixe esse dinheiro pelo menos uma virada de mês. Por quê? A empresa pode fazer a distribuição de lucro isenta de imposto de renda depois que fizer a apuração desse lucro. E você só consegue fazer essa apuração do lucro no fechamento do mês, quando é levantado o balancete da empresa. Muitas pessoas acabam tirando dinheiro dentro do próprio mês. Isso é possível fazer, porque você vai lá e saca o dinheiro, o banco não vai segurar o seu dinheiro, mas você corre o risco de ser depois tributado esse valor,
porque você fez a distribuição de lucros antes de fechar o balancete. O correto mesmo seria aguardar o fechamento do trimestre, porque no fechamento do trimestre é feito o balanço da empresa e aí é apurado qual é o valor do lucro a que o sócio tem direito. Outra coisa muito importante para vocês saberem é que até 32% do faturamento a empresa pode distribuir como lucro sem fazer a contabilidade. Mas nesse tipo de empresa, onde praticamente todo o valor do faturamento, excluído o imposto, é lucro, então os sócios, que são vocês, acabam retirando todo o valor, né, ultrapassa esse limite de 32%. E a legislação fala que você pode distribuir lucro acima do limite de 32%, desde que você tenha a contabilidade regular, né? Então, é importante que você peça ao seu escritório para que faça a contabilidade, você também entregue toda a documentação em ordem, para que no futuro você não tenha nenhum sabor com a Receita Federal de ter questionado algum valor que você recebeu da empresa sem pagar o imposto de renda, porque a contabilidade, por algum motivo, tem algum problema. Então, é importante que você tenha essa contabilidade regular, tá certo? Então, deixa o dinheiro dormir pelo menos um mês para fazer a distribuição de lucro. Outra coisa que é importante saber também, que o Prolabore, ele recolhe INSS. Então, é esse Prolabore que vai contar para a sua aposentadoria lá na frente. Eu sei que todo mundo começa a sua vida profissional querendo não contar com a aposentadoria. Mas eu já tenho algum tempo de experiência aqui e eu percebo que, no futuro, quando chega a idade de aposentar, algumas pessoas, alguns profissionais conseguiram estruturar a sua vida financeira de tal forma que realmente ele não depende de aposentadoria. Mas muitas pessoas, infelizmente, chegam na idade madura dependendo da aposentadoria. E a aposentadoria hoje é calculada com a contribuição que você faz durante toda a sua vida. Então, se você ficar muito tempo contribuindo sobre um valor muito baixo, um salário mínimo, por exemplo, significa dizer que a sua aposentadoria lá na frente vai ser de um salário mínimo. Então, também é alguma coisa para você considerar no seu planejamento. Tá certo? Em relação aos custos da empresa, o que é que isso vai gerar de custo? Você abrir uma empresa, a primeira coisa que você já tem que ter em mente é que você vai ter que pagar 2 conselhos regional, o seu e o da empresa, né? E para o ano de 2021, esse valor da empresa é próximo de R$2.000, acho que é 1.850. Então, você vai ter que pagar o seu conselho e o da empresa. Você tendo uma empresa também, ela vai ter que se inscrever lá na prefeitura, vai ter que recolher o alvará da prefeitura, R$200, R$300 por ano, e você precisa ter um escritório de contabilidade, que você vai ter que fazer esse pagamento mensal. Então, é lógico que lá no início você está faturando pouco, o escritório acaba te cobrando um valor menor, mas mesmo esse menor significa lá R$300, R$400 por mês, que dependendo do faturamento pode ir aumentando. Então, você já vai ter essas despesas todos os meses, tá certo? Por isso que eu disse lá no início que algumas pessoas acabam associando vários médicos para abrir uma única empresa, porque se você tem uma despesa de R$1.850 com o Conselho Regional, e se você tiver sozinho, você vai pagar sozinho. Se você tiver em 2, você vai dividir isso por 2. Se tiver em 4, dividir por 4 e assim por diante. Então, tem vantagens e desvantagens. Nós estamos com um caso aqui, por exemplo, de uma empresa que uma das sócias não está conseguindo pagar a sua parte nas despesas e nos impostos, né? E acaba gerando problema para os demais sócios. Então, precisa refletir sobre isso, tá bom? Quanto custa abrir uma empresa de médico? Né? Você vai ter um custo aí para abrir uma empresa na ordem aí de R$2.500, R$3.000. Onde vai esse dinheiro?
A taxa do cartório ou da junta comercial é alguma coisa hoje por volta de R$ 400. O CREMESP tem a taxa lá de inscrição, que é de quase R$ 2.000. Você tem despesas com cartório lá para reconhecer firma, reconhecer, autenticar documentos e assim por diante, vai gastar aí mais uns R$ 50, R$ 100. Você tem também o escritório que vai te cobrar para fazer esse serviço. No caso da Sauil, nós cobramos ali alguma coisa em torno de um salário mínimo para fazer a abertura da empresa. E aqui eu já vou adiantar para vocês, né? O Fábio tinha perguntado se para a turma de vocês haveria algum benefício, e eu já conversei aqui com o nosso pessoal. Então, para a turma de vocês, nos honorários do escritório, porque as taxas eu não tenho como mexer, nós vamos conceder 50% de desconto no serviço do escritório para a abertura da empresa, tá certo? Então, quem for da turma de vocês, Fábio, e quiser abrir a empresa aqui com a gente, nós vamos conceder 50% de desconto, e não é só pela abertura da empresa. O nosso trabalho inclui toda uma consultoria em relação a essa questão tributária. Então, nós vamos explicar para o médico quais são as implicações dele, como que ele precisa fazer para receber o dinheiro, para emitir a nota fiscal, como que esse dinheiro vai entrar na conta, como que vai ser calculado o imposto, qual é o melhor imposto para ele, de acordo com a configuração pessoal dele. Muitas vezes ele tem outra renda, ele recebe algum aluguel, tem outro salário, assim por diante. Então, a gente vai ver qual é a melhor configuração tributária para ele. Por tudo isso, a gente vai estar cobrando aí só 50% do valor normal que nós cobramos para abrir uma empresa médica, que hoje seria em torno, então, considerando o desconto, alguma coisa de R$ 600. Tudo bem? Existe também uma dúvida em relação ao endereço. Quando você vai constituir uma empresa de médico que é só para emitir nota fiscal, porque você vai trabalhar dentro de um hospital ou dentro do estabelecimento que a gente contratou, normalmente nós abrimos uma empresa no próprio endereço residencial, né? Então, a empresa vai ter um endereço simplesmente para receber documento, é um endereço, uma referência postal. Se você que já tem um local estruturado para abrir essa empresa, a burocracia, principalmente aqui em Presidente Prudente, aumenta um pouco, porque aí você vai ter que apresentar alguns documentos adicionais, como o alvará do Corpo de Bombeiros, laudo de acessibilidade. Então, amplia um pouquinho mais a relação de documentos que você precisa apresentar, tá certo? Existem também alguns planos de saúde, alguns contratantes que pedem o cadastro no CNES, lá, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Então, é importante vocês saberem que, se eu abro uma empresa na minha residência, na casa onde eu moro, eu não vou conseguir fazer esse cadastro. Por quê? Esse cadastro é do estabelecimento de saúde, e a minha casa não é um estabelecimento de saúde. Então, lá não tem leito, não tem maca, não tem nada daquilo que eu preciso informar lá. Mas esse tipo de empresa que só emite nota fiscal pelo trabalho lá de plantão ou pelas consultas que faz, não tem necessidade de cadastrar o CNES. É que algumas empresas, alguns planos, alguns contratantes pedem, então é preciso vocês saberem que esse CNES, esse cadastro, não vai ser possível fazer, porque a tua casa não é um estabelecimento de saúde. Tudo bem? Então, os documentos básicos, já falei, CPF e RG, número do CREMESP, um comprovante de endereço, né? Quem for casado, traz uma cópia da certidão de casamento, e para fazer um cadastro também lá na Receita, às vezes é pedido o título de eleitor, mas normalmente não precisa. Então, em relação a legalizar a empresa, não é tão difícil. O importante é você fazer ele de uma forma correta desde o início, para você ter a menor carga tributária possível.
porque pagar imposto ninguém gosta, né? E se pagar mais do que precisa, aí é pior ainda, tudo bem? Em relação à abertura de empresa, alguém já gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Eu não falei aqui ainda, mas é importante que você tenha uma conta bancária da empresa e que as notas fiscais que você emite sejam depositadas nessa conta e que você pague os impostos e as despesas da empresa por lá e que a transferência, tanto do Prolabore quanto da distribuição de lucro, seja feito via transferência bancária da conta da empresa para a sua conta pessoal. Por que todo esse cuidado? Porque a Receita Federal ela tem alguns olhos com uma atenção especial. E eu não preciso dizer para vocês que vocês fazem parte de uma das categorias no qual o fisco tem o maior interesse. Provavelmente porque vocês, graças a Deus, vão ter uma remuneração muito bacana. Tá bom? Então, e a distribuição de lucro, ela é isenta de imposto, então não precisa dizer também que a Receita Federal fica de olho para tentar descaracterizar essa distribuição de lucro e enquadrar ela como um rendimento tributável. Então, como existe ainda esse benefício de você tirar boa parte do dinheiro da empresa para a tua pessoa física sem pagar esses impostos, é importante que você tome todos os cuidados possíveis para que no futuro, lá na frente, você não tenha que fazer um pagamento complementar, porque por algum motivo aquilo que saiu como distribuição de lucro está sendo tributado pela Receita Federal, tudo bem? E a Receita Federal tem 5, 6 anos para fazer esse levantamento. Então, se você pagar o imposto de um mês é ruim, imagina você pagar o imposto de 5 anos. Aí é importante que isso seja feito da forma mais correta possível. O Prolabore, né, tem uma tributação de retenção do INSS. Quando eu digo retenção, é porque o sócio contribui para a aposentadoria dele. E aí, de acordo com o valor, isso aí vai de 7,5% a 14%, né, que é descontado do Prolabore. Por isso, quanto maior o Prolabore, mais eu contribuo para a Previdência. O imposto de renda vai de isento, né, vai de isento até R$ 1.900, até 27,5%, que é a alíquota máxima do imposto de renda. E ele só incide sobre o Prolabore, não incide sobre a distribuição de lucro. Bom, a hora que vocês quiserem perguntar qualquer coisa, pode ser pelo chat aqui, ou pode abrir o microfone e perguntar. Eu só queria complementar, falando para vocês alguma coisa aqui, sobre a questão do planejamento financeiro. Não faz parte da questão da abertura da empresa, mas eu tenho conversado isso com alguns profissionais em início de carreira, porque, infelizmente, eu faço imposto de renda de muita gente e eu vejo ainda alguns médicos já que deveriam estar aproveitando mais a vida, já está curtindo aí uma aposentadoria, tirando o pé do acelerador e, infelizmente, eles tendo que trabalhar em 4, 5 locais, ainda dando plantão em finais de semana ou mesmo virando a noite no hospital para complementar a renda, porque ele precisa manter, né, a roda girando, os gastos pessoais, e para manter essa renda, ele ainda precisa de manter 4, 5, 6 vínculos de trabalho, inclusive dando plantões em finais de semana, feriados, ou mesmo virando a noite. Eu sei que todos vocês vão começar a vida e vão fazer isso no começo, faz parte, mas não querem fazer isso para o tempo todo. E isso exige um planejamento, exige que vocês façam uma reserva, né? Porque
Meu pai, que não tinha nem quarto ano, né, do ensino fundamental, dizia que o que importa não é o que você ganha, é o que você gasta, né? Porque se você gasta dentro daquilo que você ganha, isso te permite fazer um pé de meia, uma aposentadoria, uma reserva financeira, o nome que vocês quiserem dar, né? Isso tem dois fatores positivos. Quando você gasta menos do que você ganha, você se acostuma a viver com menos. E aquilo que você guarda, lá no futuro, vai te proporcionar uma renda para você não precisar trabalhar tanto, para te proporcionar aquilo que você sempre almejou, sem tanto sacrifício. Aí, da forma como você vai investir esse dinheiro, obviamente que cada um vai encontrar alternativas, se você vai colocar isso em imóveis, se você vai colocar isso em previdência, se você vai colocar isso numa aplicação financeira, se você vai comprar ações de empresa, se você vai investir em bitcoins ou moedas virtuais, quer dizer, o que você vai fazer com essa reserva é um outro assunto, mas é muito importante você fazer uma reserva durante toda a sua vida. Essa reserva não pode ser iniciada depois que você já tem 40, 50 anos de idade, porque aí sobra muito pouco tempo para você fazer esse colchão para proporcionar uma vida boa para você lá na frente. É importante que você comece desde já, tá bom? Ô, Fábio, basicamente era isso que eu tinha preparado aqui para falar para vocês. Eu tenho um material aqui, se você quiser, depois eu posso disponibilizar no seu WhatsApp, você pode mandar para a turma toda, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu já tenho uma pergunta aqui, deixa eu ler aqui, podem mandar pelo microfone ou pelo chat. Queria saber qual a razão de esperar ao menos um mês para fazer a distribuição de lucro. Eu preciso ter Prolabore ou posso fazer tudo como antecipação de lucro? Muito boa pergunta para mim poder esclarecer para todo mundo. Então, vamos lá. Sérgio. Oi? Deixa só eu te fazer um pedido. Me mandaram uma mensagem aqui que o pessoal não entendeu muito bem essa questão do que é Prolabore, o que é distribuição de lucro. Se você puder falar de uma maneira mais simples. Aproveitando a pergunta da Ilana. Isso, perfeito. Obrigado. Bom, a Prolabore é um nome que se dá, né? Se você fizer a tradução lá, Prolabore é pelo trabalho. Então, a empresa que está prestando serviço, através do sócio, não é, né, o Fábio, a Bruna, a Yanara, não são vocês que estão lá sendo contratados. Quem foi contratado é uma empresa. Quem trabalha são vocês, mas quem foi contratado é uma empresa. Então, esse dinheiro é da empresa, por enquanto. Existe na legislação falando que não pode misturar. O que é da empresa, o que é do sócio é do sócio. Por enquanto, esse dinheiro é da empresa. Ele é da empresa até quando? Até quando você pagar os impostos, fechar a contabilidade da empresa, que acontece no último dia do mês. No mês seguinte, você já tem essa posição para você fazer a destinação desse lucro. O que é o Prolabore? Prolabore é a remuneração que o sócio recebe pelo trabalho, né? Labore é trabalho. Então, pelo trabalho que eu prestei lá para a empresa precisa me pagar um valor. Esse valor se chama Prolabore. Esse Prolabore se equipara a um salário, né? Como se fosse um salário, só que é do sócio, salário do sócio. Por isso que esse Prolabore, ele é tributado pelo INSS e pelo imposto de renda, tá? Então, é a remuneração do trabalho. A distribuição de lucro é a remuneração do capital, né? Como a empresa lá, ela existe para dar lucro, ela deu lucro, esse lucro é para remunerar o capital, não o trabalho. E esse valor pode ir isento, sem pagar imposto para a pessoa física, mas precisa passar pelo menos uma virada de mês para que ele possa ser caracterizado legalmente como lucro. A Ilana colocou aqui, inclusive, se eu posso fazer tudo como antecipação de lucro. Existe uma legislação lá na Receita Federal
que fala que você precisa separar o que é prolabore e o que é distribuição de lucro. E fala mais, se você não separar o que é uma coisa ou o que é outra, a Receita Federal entende tudo como prolabore, não como distribuição de lucro. Por isso que nós orientamos para que pelo menos uma pequena parcela, pelo menos, seja caracterizado como prolabore, para que você possa, quando a Receita Federal avaliar a sua contabilidade, você falar, eu separei o que é prolabore e separei o que é distribuição de lucro, para você não sofrer uma tributação de tudo como prolabore, né? O objetivo é esse, é cumprir a legislação para que você não tenha essa dor de cabeça no futuro. Então, prolabore é isso, é a remuneração pelo trabalho, que pode ser um salário mínimo, pode ser R$5.000, pode ser R$10.000, né? Mas ele sofre tributação de INSS e de imposto de renda. Por isso que todo mundo faz num valor menor. Já a distribuição de lucro, ela é isenta, mas a distribuição de lucro precisa esperar fechar o balancete. Ah, mas eu posso fazer como adiantamento do lucro que eu vou ter no mês seguinte? Eu costumo dizer o seguinte, papel aceita tudo. Eu posso fazer como um adiantamento. Eu sei quanto eu faturei, eu sei que não vou ter despesa, então eu sei que eu vou ter esse lucro. Posso fazer como adiantamento? Pode, né? O papel aceita tudo. Só que eu posso ser questionado. Como que você fez um adiantamento de lucro sem ter fechado o balancete e sem ter a certeza de que você teria esse lucro? Para não ter esse risco, é que eu oriento a você deixar o dinheiro na conta pelo menos uma virada de mês. Não deu para esperar, quero correr o risco? Pode fazer, né? Vai nos meses de necessidade. Mas a principal coisa que eu preciso ter em mente, a empresa é um caixa, eu sou outro caixa. Às vezes acontece, né? Ah, tudo bem, eu não vou tirar o dinheiro da empresa, vou deixar lá. Mas aí eu peço um cartão de crédito da empresa e saio pagando as minhas contas com o cartão de crédito da empresa. É outra coisa que eu não posso fazer de jeito nenhum. Dinheiro da empresa é dinheiro da empresa, dinheiro da pessoa física é da pessoa física. Eu preciso manter isso separado. Quando eu pego o dinheiro da empresa e trago para a minha pessoa física, de lá eu faço o que eu bem entender, né? Não tem problema. Mas enquanto o dinheiro estiver na conta da empresa, toma bastante cuidado, porque é lá que a fiscalização é mais intensa. O Sérgio, qual é o tempo da entrega dos documentos, digamos assim, para a empresa, até a finalização para que a gente possa começar a trabalhar, por exemplo? Você tem ideia disso? Tenho. Se fizer isso via junta comercial, que é o mais rápido, entregando toda a documentação, em questão de 2, 3 dias eu já tenho o CNPJ. Eu tendo o CNPJ, eu já consigo fazer o contrato com o hospital, eu já consigo abrir a conta bancária, mas não consigo emitir a nota fiscal. Então, eu já consigo começar a trabalhar, mas eu não consigo receber. Para mim começar a receber, eu preciso do alvará municipal, e o alvará municipal depende da cidade onde você está abrindo. Aqui em Prudente, infelizmente, está demorando aí pelo menos 15, 20 dias, 30 dias, às vezes, para mim ter a autorização para emitir nota fiscal. Já em municípios vizinhos aqui, eu tenho casos aí de você conseguir fazer abertura em menos de uma semana, né? A Prudente, nessa nova administração, eles estão fazendo todo um trabalho, um investimento lá para acelerar esse processo. Mas eu diria assim, num prazo razoável, que você vai conseguir emitir nota fiscal aí num prazo de 30 dias. Deixa eu ver a pergunta do Ian aqui. Tranquilo, o Ian pergunta se no primeiro salário eu poderia fazer 100% como prolabore, pagando os devidos tributos, e nos meses seguintes deixar o dinheiro parado para a distribuição de lucro, diminuir o prolabore para uma tributação menor. Tranquilo, isso pode ser feito. O prolabore é você que determina, no primeiro mês eu quero fazer um prolabore maior, depois eu quero fazer
um valor menor para me fazer esse planejamento tributário tranquilo, Ian. Sérgio, uma outra dúvida que mandaram aqui é o seguinte: para pessoas que vão embora para outra cidade, por exemplo, vão residir em outra cidade, como que funciona se caso eles quiserem abrir com vocês esse CNPJ? É possível ou eles precisam de uma contabilidade da cidade onde eles vão residir? Não, hoje a gente está conseguindo abrir por aqui, abrir com sede em Prudente, né, e trabalha em qualquer lugar do Brasil. Muito raro quando o hospital exige que a sede da empresa esteja na cidade. Mesmo que exigindo que a sede da empresa esteja na cidade, hoje, como é quase tudo feito pela internet, também não teria problema. Daqui você consegue emitir nota fiscal de São Paulo, consegue emitir nota fiscal de outra, né, de Bauru, de Marília, de qualquer lugar, porque é tudo feito pelo portal das prefeituras. Então, hoje não tem mais esse problema. Você pode ter o escritório onde você quiser no Brasil, como a empresa também. Para dar início à abertura do CNPJ, a gente precisa necessariamente do número de inscrição no CREMESP, né? Antes disso, a gente não consegue agilizar absolutamente nada. Não. Sem o número do CREMESP, não. Não precisa ter carteirinha, mas pelo menos o número precisa ter. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Tem uma pergunta. Caso eu abra minha empresa em um determinado logradouro, depois, para eu mudar, porventura, qualquer empecilho, eu consigo mudar com uma certa facilidade ou a burocracia é muito grande? Olha, você consegue mudar sua empresa para onde você quiser, mas um pouquinho de burocracia você vai ter, sim. Porque se você mudar para dentro do estado de São Paulo e a sua empresa tiver sido aberta na junta comercial, você faz uma alteração de contrato, porque a junta comercial é a mesma no estado inteiro. Se você mudar para um outro estado, você vai ter que fazer uma alteração de contrato na junta daqui e registrar também na junta do estado onde você foi, para onde você quer mudar a empresa. Então, um pouquinho de burocracia você vai ter, sim. E isso, burocracia significa dinheiro e tempo, né? Você vai gastar um pouquinho de dinheiro e um pouquinho de tempo. A Ilana está mandando pergunta aqui também, mas eu não preciso emitir nota fiscal no endereço onde presto o serviço? Não, você pode emitir a nota fiscal, por exemplo, de Prudente no hospital de São Paulo. Não tem tido esse tipo de problema. Mas é o que eu disse, alguns hospitais podem pedir a nota fiscal da cidade, mas não tem muito sentido, porque você não vai prestar, a nota fiscal jamais vai ser do endereço do hospital. Mesmo que, vamos imaginar que você foi fazer residência em São Paulo, então você pegou lá um plantão para fazer no hospital de São Paulo. De qualquer forma, a tua empresa não vai estar dentro do hospital, a tua empresa vai estar no endereço do seu apartamento, no endereço da sua casa lá em São Paulo. Então, não tem sentido de falar assim, não, porque como que você vai estar com uma empresa em Prudente prestando serviço em São Paulo? A empresa está com a sede em Prudente, mas o prestador está dentro do hospital. Da mesma forma, a nossa empresa tem sede aqui em Presidente Prudente, mas se uma empresa de Bauru me contrata, eu vou lá em Bauru, presto o serviço lá e vou emitir uma nota de Prudente. Não tem como falar, não, você precisa emitir uma nota de Bauru, né? Então, a sede da empresa não está relacionada com o local onde eu presto o serviço. A Ilana pergunta aqui sobre o ISS retido. A pergunta também é muito boa. O que é imposto retido? Quando você emite uma nota fiscal, quem está pagando faz a retenção de alguns impostos, e o ISS é um deles. Então, se você, por exemplo, está trabalhando lá em São Paulo, e São Paulo faz retenção de ISS, apesar de que empresa do Simples Nacional não, mas São Paulo faz retenção de ISS. Para você não sofrer essa retenção no município de São Paulo e ter que pagar novamente
Aqui em Presidente Prudente, por exemplo, você tem que fazer todo um processo de cadastramento da sua empresa lá em São Paulo. Mas as empresas optantes pelo Simples Nacional, elas não sofrem esse tipo de problema, porque a retenção, né, o pagamento do ISS está dentro da própria alíquota do Simples Nacional. Sérgio, só para a gente recapitular, Obrigada. Que eu acho que ficou... Então, o primeiro passo é a entrega dessa documentação, né, que a gente faz diretamente para a empresa. Isso. Logo depois, o próximo passo é a gente definir se vai fazer uma sociedade simples ou se vai fazer uma sociedade conjunta aí, né, com outras pessoas. O segundo passo, o terceiro passo seria esse registro, que você comentou que a gente tem 2 registros, seja em cartório, seja na junta comercial. Eu queria que depois você explicasse um pouco para a gente a diferença desses dois, que eu acho que não ficou claro, o que é esse registro em cartório, o que é na junta comercial. Tá, depois eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de lucro real, Simples Nacional e presumido, que eu acho que ficou confuso também. Tá bom. E uma outra coisa, esse valor mínimo do investimento que você falou de R$10.000. Tá bom. O que acontece com esse dinheiro? Ele fica parado, esse dinheiro entra depois no que a gente vai dividir para prolabore e distribuição de lucro? Como que seria isso? Beleza. Então, primeiro falando sobre cartório e junta comercial. Quais são o tipo de empresa que se registra na junta comercial? Sociedades empresárias. O que eu subentendo por sociedade empresária? Aquela sociedade mais estruturada, um hospital, uma clínica, uma indústria, né? É uma sociedade empresária, onde, teoricamente, não é o próprio dono que está à frente, existe toda uma estrutura lá de outros profissionais e funcionários, né? Então, esse tipo de empresa registra na junta comercial. A sociedade onde o próprio sócio, no caso os médicos, prestam serviço, ela é chamada de sociedade simples. As sociedades simples são registradas no cartório. Então, via de regra, a empresa de vocês deveria ser registrada no cartório, como sociedade simples. Como é um processo que demora demais, demora às vezes 30, 60 dias só no CREMESP, todo mundo quase registra na junta comercial, porque é muito mais rápido e normalmente quando você resolve abrir uma empresa é porque você já está com um contrato em negociação. Ninguém abre uma empresa para depois ir atrás para ver se consegue alguma coisa, porque senão fica gastando dinheiro sem ter nenhuma renda já programada. Então, a diferença seria essa. Cartório, sociedade simples, onde o próprio médico presta serviço, e na junta comercial, sociedade empresária, onde existe uma estrutura empresarial. Mas, na prática, você escolhe onde você quer registrar e eu não tenho visto nenhum tipo de implicação maior de uma situação ou de outra. Tá? Em relação às formas de tributação. Todas as empresas, elas têm opções tributárias. Eu posso escolher como eu quero pagar o meu imposto. Essas opções são anuais, então eu faço a opção quando abro a empresa ou no mês de janeiro e eu fico nessa opção o ano todo. Aí eu tenho o lucro real, o lucro presumido e o Simples Nacional. O lucro real não se enquadra no caso de vocês, porque quando eu falo lucro real, esse real significa que eu vou apresentar o meu faturamento e eu vou apresentar as despesas da empresa e eu vou pagar o imposto pela diferença. Como as despesas da empresa são poucas, são somente os tributos, o escritório e alguma coisa assim, todo o valor vai para o sócio. Se eu fizesse um lucro real, eu apresentaria um lucro muito alto e isso significa dizer uma tributação de 24% sobre esse lucro. Então, o lucro real... esquece, não tem sentido. No lucro presumido, eu tributo uma parte do faturamento. Esse presumido significa dizer que o governo faz uma presunção de que uma parte do faturamento é lucro. Né? Na presunção, eu tenho uma carga tributária que varia aí de 13% a 16%. Depende aí do ISS do município, depende da forma
do modelo de empresa que eu estou abrindo, então isso altera um pouco, mas é de 13% a 16%. E depois tem o Simples Nacional. O Simples Nacional, eu falei já que tem duas tabelas. A tabela 5, que começa em 15%, e ela vai até 30%, e a tabela 3, que começa em 6% e vai até 15%, 18% mais ou menos. Então, a menor carga tributária eu teria no Simples Nacional, na tabela 3. Para ficar no Simples Nacional, na tabela 3, que tem aquele detalhe do Prolabore, que é tributado, não pode ser inferior a 28% do faturamento. Então, eu consigo controlar isso enquanto o meu faturamento não é tão alto. A partir do momento que passa lá para 20, 30 mil reais, eu já passaria a ter um Prolabore muito alto, e significa dizer que uma contribuição para o INSS, para o Imposto de Renda, também alto. Em relação ao valor do capital social, né, que é o de 10 mil reais, que é o valor mínimo pela lei de terceirização. Esse valor fica parado na empresa, você vai ter que aplicar ele na empresa, e ele pode sair como pagamento de Prolabore, mas ele não pode sair como distribuição de lucro, tá? Só que se eu faço o pagamento do Prolabore, né, pela empresa, independente se é o valor do capital ou do faturamento, o que vai sobrar de lucro, ele é a diferença do Prolabore para o que você faturou menos os impostos. Significa dizer que automaticamente o valor do capital social acaba sobrando lá. O que é que algumas pessoas acabam fazendo? Como eu disse para vocês, papel aceita tudo. Algumas pessoas, ao invés de depositarem 10 mil reais na conta da empresa, falam o seguinte: não, eu tirei 10 mil reais aqui da minha conta e coloquei 10 mil reais na gaveta da empresa, está lá em dinheiro, né? Está lá em dinheiro. E, obviamente, que isso aí é figurativo, não tem dinheiro nenhum na gaveta, só vai ficar lá na contabilidade aparecendo que eu tenho 10 mil reais numa conta, numa conta chamada caixa, lá na minha casa, mas esse dinheiro já não está lá mais, eu já usei ele para minhas coisas pessoais. Como o valor de 10 mil reais não é tão alto, não é tão expressivo a ponto de chamar a atenção da Receita Federal, eu não vejo isso como um grande risco você falar que tem 10 mil reais na gaveta da sua casa que pertence à sua empresa. Mas se você quiser fazer a coisa certinho, sim, teria que abrir uma conta em nome da empresa, colocar esse dinheiro lá e deixar aplicado em nome da empresa. O que significa capital social numa empresa? Numa empresa limitada, quem garante a empresa, quem garante as dívidas que a empresa vai fazer é o capital social. Por isso que esse capital social precisa ficar lá reservado numa conta bancária, ou mesmo em um carro, ou mesmo em um imóvel, dependendo do valor do capital social. Porque é aquilo que vai dar lastro para o endividamento que a empresa eventualmente queira fazer. Então, teoricamente, esse valor estando no banco gera mais segurança e garantia para o credor do que você falar que está no caixa, porque, obviamente, a pessoa vai presumir que esse caixa não existe e que a garantia da empresa é muito pequena. Como vocês não vão precisar de dar garantia para ninguém, ninguém vai olhar o balanço de vocês para nada, né, é um pouco irrelevante essa situação. Mas a minha orientação sempre é pela legalidade de abrir a conta e deixar esse dinheiro lá. Mais alguma coisa, Fábio, aí, da sua lista? Só estou deixando o meu WhatsApp aí. Eventualmente, se depois alguém quiser tirar alguma dúvida particular, alguma dúvida que surgiu depois, fica à vontade para me mandar que na medida do possível, eu respondendo todo mundo.
Fábio, eu acho que era isso, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida. Sérgio, eu que agradeço, obrigado pela disponibilidade, obrigado pelo serviço de vocês aí com a gente durante esses anos todos, viu? A gente vai conversando. Tá bom. Eu que agradeço a confiança de vocês, fico à disposição e desejo a todos muito boa sorte na carreira de vocês. A profissão de vocês é uma profissão diferenciada, é uma profissão que todos nós dependemos, né, para cuidar da nossa saúde, para cuidar da nossa doença, e eu espero que vocês tenham muito sucesso na vida de vocês. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, obrigada.